Agora o programa Louvores Eterno, louvor, adoração, mensagem de Deus e, é claro, a sua participação. Eu sou o presbítero Marcos e estarei com você até a 1h30. Quero te agradecer por tantas coisas que o Senhor me fez e tudo que me ensinou, por ser meu abrigo na hora do perigo. Oh não, Deus, eu quero te render louvor, pois apesar das provações ainda estou de pé, e são suas mãos que me sustentam. A nossa história vou contar nos versos das minhas canções, que o Senhor mesmo inspirou quando me prostrei, chorando te adorei. Meu Senhor. A paz do Senhor, meu amado irmão Valdecir Rodrigues. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. Me transformou quando o Senhor veio morar em Deus, a nossa história vou contar nos versos das minhas canções, que o Senhor mesmo inspirou quando me prostrei e chorando te adorei. Meu Senhor me mostrou que é o verdadeiro amor quando morreu. A paz do Senhor, minha amada irmã Maria das Chagas Araújo. Deus abençoe a vida da minha amada irmã. Um domingo abençoado, cheio da graça e da presença de Deus.
Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. Mais sucesso! Música, informação e participação do ouvinte. Aqui está assentado, Cordeiro e Leão. Sua glória enche a terra e eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. A minha amada irmã Miriam Alves. Que Deus abençoe a vida da minha amada irmã. Seja sempre bem-vinda à Web Rádio Louvores Eterno. Ele julga quem reina com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e montados em cavalos brancos.
Senhor, não quero ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que eu seja alguém, o quê? Que eu não venha 12 me horas gloriar. e 15 minutos. Crucifico o meu ego para que tu cresças sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Eu quero mais e mais de ti. Senhor, me esconda em sua graça e no seu amor. Me esconda em cavernas se preciso for. Não quero estar em evidência se não for pra tua glória e pro teu louvor. Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração. O meu fascínio está além da multidão. Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares da corrupção. Levanta a mão pra adorar com a gente. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir, que a tua glória vá além de mim. Que o Senhor cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça. Cresça a verdade do evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do Que ministério. as máscaras do templo caiam e a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja Que honrado. os tempos de vingança venham ao chão e sejam erguidos altares de adoração. Que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir. Tem gente se achando demais por aí, de onde a gente veio mesmo? 2021. Nasces o homem, sentem com as mãos, Criador tão nobre. Eles não têm, não possuem, não são. É só a caneta, és autor da canção. Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso. Traduzem o preço na cruz que foi pago. Já existe, vai dar contramão. Nós somos só a voz que anuncia a salvação. Tesouros em mar de barro, que a excelência seja tua. Brilhando farol e sendo a luz nas ruas mais escuras. Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono. Ai daquele que mexe e troca manjares por honra da igreja és o dono. Que sofre em erro teu nome, que vem a justiça e o teu reino. Que a glória da cruz confronte os grandes e caiam de joelhos. Somos um pincel, só tu és o artista. Eu diminuo, Senhor. Eu quero ouvir vocês. Que coisa linda!
sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que o mundo lhe tem preparado Uma rádio feita pra você. sei privações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Esta é a minha, Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A paz do Senhor, minha amada irmã Rosimeire Amaral. Que Deus abençoe a vida da minha amada irmã Rosimeire Amaral. Que Deus abençoe. Seja bem-vinda a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Coração já fraco e cansado de duras emoções, tem chegado só notícias de derrotas e desilusões. Parece até que Deus te esqueceu, não enxerga mais a luz no fim do túnel, mas quero
te dizer que o silêncio do Senhor não é sinal que Ele te deixou. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te guiando. Não vai te deixar. No silêncio Ele prova a tua fé. No silêncio saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio tem que adorar pra teu milagre chegar. No silêncio Deus trabalha por você. No silêncio neutraliza o inimigo pra não te tocar. No silêncio Deus está te contemplando. No silêncio Ele está te Muito mais alegria. guiando. Mais alegria. Não vai Esta te é a minha, é a sua, é a nossa deixar. rádio Louvores No Eternos 2021. silêncio Ele prova a Quando tua da fé. bênção de No Deus na sua silêncio vida. saiba que contigo é. No silêncio Ele vai agir. No silêncio Ele vai te sustentar. No silêncio o teu pranto vai cessar. No silêncio. A paz do Senhor, meu amado irmão, meu amigo, meu companheiro Juscelino Marques Pizar e a minha amada irmã Eliana, que Deus os abençoe ali na cidade de Juruáia, Minas Gerais. Que Deus os abençoe e sejam sempre bem-vindos à nossa programação Web Rádio Louvores Eterno. Pra teu milagre chegar.
Alegria no ar. Uma rádio feita pra você.
novo à fase adulta. E agora ele está mais forte. Transmite também chikungunya e zika. São doenças sérias, com sintomas parecidos e que você pode combater com medidas simples, mas que precisam ser feitas sempre. O mosquito precisa de pouca água para se desenvolver. Portanto, não importa o tamanho do recipiente, não deixe a água acumular. Faça uma vistoria geral na sua casa e converse com seus vizinhos. Elimine qualquer ponto que possa reter água. Cubra grandes recipientes com tonéis e caixas d'água e mantenha lixeira e sacos de lixo fechados. Separe alguns minutos do seu sábado para fazer essa faxina. E lembre-se, não dê folga para o mosquito da dengue. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a meia. Oh, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo E esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus.
Pai do Senhor, minha amada irmã Débora Gomes, cidade de Uauá, Bahia. Deus abençoe a vida da minha amada irmã e todos os amados irmãos da Ademauá, Uauá.
horas, em Louvo. Precisa de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. A produção insuficiente ou má absorção de insulina são as causas da diabetes. A doença atinge cerca de 16 milhões de brasileiros atualmente. Comer diariamente verduras, legumes e ao menos 3 porções de frutas pode ajudar a preveni-la. Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras é igualmente recomendável. Você não precisa ser a profissional do ano, nem a mais culta, a mais viajada, mas como toda mulher, o que você precisa fazer é a mamografia. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre nós. Se detectado na fase inicial, tem 90% de chances de cura. Depois dos 40, procure um especialista e faça a mamografia todo ano. Cuide-se. Uma campanha Instituto Oncoclínicas e Sociedade Brasileira de Mastologia. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nada me separa desse amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou. Caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade procurando essa tal felicidade. Pelos bares eu vivia procurando alegria, mas só encontrei saudade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilhou uma luz.
tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. Nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter esse caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar e que nada vai tirar este amor que existe. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Há um ano atrás, quando estávamos planejando as festas de final de ano, fizemos muitos planos para o futuro de 2020. Reclamamos muito de 2019. Reclamamos mais do que agradecemos, não é verdade? Daí chegou o tão esperado 2020. Quantos sonhos e planos, quantos planejamentos e expectativas por um ano de número par. 2020. E 2020 foi um ano ímpar, diferente de tudo que já vivemos até hoje. Famílias separadas, avós adoecendo sem ver os netos, netos sem os afagos dos avós, pai e mãe longe dos filhos, filhos longe de seus amigos, partidas sem despedidas, muito choro sem entender por que tão rápido. Sorrisos embaixo de máscaras, rostos cansados com marca de máscaras, mãos aflitas à procura de água, sabão e álcool gel, médicos e profissionais da saúde exaustos, cidades vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados de rico, pobre, velho, jovem, criança, negro, branco, artistas famosos, anônimos, gente dos 4 cantos do mundo indo para o mesmo lugar, um lugar sem volta. Um vírus e milhões de sonhos cancelados. Um vírus e milhões de famílias destruídas. Um vírus e milhões de expectativas trancadas em casa. E você, que lição tirou de tudo isso? Já agradeceu por ter chegado até aqui? Você entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Você entendeu a importância do agradecer? Você entendeu a importância e a falta que um abraço faz? Você entendeu que a sua família vale muito? Você entendeu que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena? Você entendeu que a cor da pele não faz diferença? Você entendeu a importância de viver hoje? Você entendeu a importância de dizer eu te amo para quem você ama agora? Você entendeu a importância de pedir perdão a quem você ofendeu? Você entendeu que bens materiais como roupa de marca, o carro do ano e a mansão tão cobiçada, nada disso você leva quando vai embora? Você entendeu a importância dos minutos com seus filhos? Você entendeu o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Gratidão é ter aconchego da família, é poder respirar e sorrir sem máscaras. Gratidão é poder compartilhar um abraço entre pessoas. Gratidão é viver o hoje intensamente. Agora eu te faço um convite. Vamos orar e agradecer pelo ano de 2020 e planejar menos em 2021.
Vamos somente orar por dias melhores. Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem a gente ama. Vamos reclamar menos. Vamos deixar Deus conduzir a maneira dele. Vamos refletir o que realmente importa. Cada minuto vale muito. Lembre-se disso. Cada minuto importa. Que Deus nos abençoe. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei, desde o ventre, eu ainda nem era, já eras tu comigo. Isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser. A paz do Senhor, meus amados irmãos da Age Fotos Imagens. Que Deus abençoe os meus amados irmãos. Sejam sempre bem-vindos à nossa programação Web Rádio Louvores Eterno. E tu conservarás em paz esse meu coração. E quem apartará teu Espírito de mim? Se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Estarás comigo por onde for, por onde for. Tu me sondas, em tudo me conheces, até o meu pensar, Senhor, sabes tu, eu sei, desde o ventre, eu ainda nem era, já eras tu comigo, isso também sei. Apesar da fragilidade, tu habitas em mim. Mesmo em meu ser pequeno, tu te moves assim. Essa é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. Em paz esse meu coração. Participação do ouvinte. Espírito de mim, se tu me amas assim, é impossível. Posso passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum.
Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Cale-se, porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, este salmo descreve a cena de um homem sendo cercado, entrincheirado, encurralado pelos seus inimigos. Este inimigo, na linguagem registrada aqui, já está com a sua flecha na corda, pronto a atingir o seu alvo. Esse inimigo não age às claras, ele age às ocultas. E ele não persegue os maus, ele persegue os retos de coração. Os estudiosos entendem que esse salmo descreve exatamente a perseguição de Saul ao seu genro Davi. Saul era um homem insano, perverso. E ele atacou, perseguiu Davi em todos os cantos, pelas cidades, pelos campos, pelas cavernas. E Saul não respeitava ninguém. Ele era a própria lei, ele estava acima da lei. Seu querer era a própria lei. E desta maneira, esse salmo retrata aqui duas coisas. Primeiro, qual foi o conselho dos chamados amigos de Davi diante desse entrincheiramento do mal? A orientação é: fuja, não há escape, não há saída, não há alternativa. Fuja como pássaro para os montes. O melhor é fugir, o mais seguro é fugir. É impossível enfrentar a situação. A outra perspectiva do texto é que na hora que você enfrenta uma crise, que você está encurralado por uma crise, que os problemas se agigantam, que são maiores que suas forças, você tem uma segunda alternativa, que é buscar refúgio em Deus. É o que Davi fez. Mas então eu queria olhar com vocês, primeiro aspecto, quando o medo confronta a fé. É o versos 1 a 3 que descreve isso. A primeira coisa, a presença ameaçadora do inimigo. Veja comigo o verso 2. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Bom, nós estamos descrevendo um fato, mas isso representa uma realidade espiritual. Os nossos inimigos hoje não são carne e sangue. Nós temos inimigos que agem nas ocultas, que são invisíveis, mas são reais, são perigosos, são ameaçadores. Eles não tiram férias, eles não dormem, eles não descansam, eles estão aí 24 horas no ar, investigando a nossa vida, rodeando a nossa vida, procurando nos tragar, procurando nos devorar. E esses inimigos são malignos, são assassinos, são ladrões, são perversos. Vieram para roubar, para matar e para destruir. E agora veja comigo a estratégia perigosa desse inimigo. Primeiro, a sua prontidão. Sua flecha já está no arco. O inimigo está pronto para atacar. O inimigo está em posição de um ataque frontal e fatal. Segundo, veja você a sua traição. O inimigo age às ocultas, às escondidas, nos bastidores das trevas. Terceiro, a sua maldade. Ele ataca os retos de coração. Ele não tolera aqueles que são justos, aqueles que são piedosos, aqueles que andam com Deus. Mas se você notar, a descrição do verso 3 é ainda mais arrasadora, porque as suas obras são demolidoras. Eles tiram os fundamentos, eles arrancam os alicerces, eles deixam a situação insustentável, sem normas, sem preceitos, sem regras, sem a quem apelar. Os fundamentos foram arrancados. Eu queria que você lesse comigo essa
inquietante pergunta do verso 3. Todos nós, por favor. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Pare comigo só um pouquinho para pensar que toda a era moderna está engajada fortemente num projeto de destruir os fundamentos. Essa é a realidade que você e eu vivemos hoje. A história do pensamento humano prova isso. Nós passamos do racionalismo para o iluminismo, do emocionalismo para o existencialismo, do existencialismo para o experiencialismo. E parece que toda essa corrente de pensamento leva a sociedade a dizer o seguinte: acabaram-se os fundamentos. A nossa chamada era moderna só durou 200 anos. Da queda da Bastilha, em 1789, à queda do Muro de Berlim, em 1989. E nós entramos num período chamado de pós-modernidade, que está fincado num tripé: pluralismo, privatização e secularização. O mundo é plural, a verdade é privativa, e Deus não está mais dentro desse contexto. Não tem mais verdade absoluta. A era nossa é aquela que quer construir sem fundamentos. Não tem mais verdade, não tem mais absoluto, não tem mais princípio que reja a vida, a família, a sociedade. E nós estamos rendidos a essa situação de vulnerabilidade. Isso entrou na igreja. E aí você percebe que no século XIX o liberalismo entrou e disse o seguinte: não, a Bíblia não é verdade. Ela é um livro cheio de mitos. A Bíblia não é um livro confiável. Aí você entrou no século XX e aí entrou a questão do sincretismo, do misticismo. E aí introduziu na Bíblia o que não está lá. E hoje a sociedade, até segmentos religiosos, estão confusos, perdidos, sem saber para onde vai, porque os fundamentos foram destruídos. E quais são os conselhos que Davi recebe ao perceber que os fundamentos estão sendo destruídos? Veja comigo: fuja. Olha aí o verso 1. Foge como pássaro para o teu monte. Mas esses conselheiros de Davi, eles estão ancorados em fatos, em realidades. Se não, vejamos: a violência implacável do inimigo, ele já está com arco esticado para lançar a flecha. Segundo, a política enganadora do inimigo, ele age traiçoeiramente na escuridão. A ação demolidora do inimigo, os fundamentos já estão sendo destruídos. Fuja! É curioso isso, como nós somos tentados a fugir na hora do perigo. Eu preguei sexta-feira à noite em Recife, numa escola naquela cidade, e eu achei curioso como a diretora da escola me disse que vários pais, diante da realidade complexa que o Brasil vive, estão desistindo do Brasil, estão fugindo para outros cantos, buscando abrigo em outros cantos. Talvez essa é a tendência do ser humano: fugir do Brasil, fugir do casamento, fugir da realidade em que ele está. O mundo está confuso, o país está confuso. Se você olhar para o cenário político, é desesperador. Se você olhar para o cenário do nosso judiciário, também é desesperador. Se você olhar para o nosso cenário econômico, também é desesperador. Se você olhar para a situação ética, moral da nossa nação, é muito desesperador. Quando você olha para o cenário religioso, também a crise está estabelecida. Nesse momento, o que fazer? Algumas pessoas tentaram fugir. Por exemplo, o profeta Jeremias, num dado momento do ministério dele, ele disse assim: eu vou parar de falar, não vou pregar mais. Eu não vou fazer mais a tua obra, eu vou parar de falar. E a Bíblia diz que foi como um fogo no coração dele, ele não pôde se calar. Você olha, por exemplo, a história do profeta Elias, um momento na vida dele, Senhor, só eu fiquei. Deus, não, para um pouquinho, faça uma leitura mais otimista, tem 7.000 ainda. Não pense que você é o único representante da verdade nessa nação.
Chegou um momento que Jonas preferiu fugir a enfrentar a orientação de Deus. Quantas vezes nós também tentamos fugir? Porque muitas vezes o medo triunfa sobre a fé. Mas eu quero olhar o segundo ponto dessa mensagem, que é quando a fé triunfa sobre o medo. Está aí nos versos 4 a 7. E o que é interessante é que Davi não olha para a fuga como a única alternativa para encontrar refúgio. Ao contrário, ele olha para Deus e em Deus ele encontra refúgio. Olha como começa esse salmo. No Senhor eu me refugio. No Senhor eu ponho a minha confiança. Mas quando ele diz, no Senhor eu ponho minha confiança, de forma prática, como é que você pode pôr em Deus a sua confiança e encontrar refúgio numa sociedade onde os fundamentos foram arrancados? Primeira razão que ele nos dá, preste atenção, no versículo de número 4, parte A, é a presença de Deus. O Senhor está no seu santo templo. Deus é o Deus que está presente. E esse santo templo aí pode ser entendido de duas maneiras. João Calvino entendia que esse templo aí é o próprio céu. Outros entendem que esse templo aí também é a igreja. Nós somos o templo. Deus habita em nós. Deus está em nós. O que traz força para você na crise não é a fortaleza do seu braço. O que traz força para você na crise é saber que o Deus onipotente está com você. Se nós perdermos isso de vista, irmãos, nós faremos parte da crise. Nós seremos mais um ingrediente da crise. Nós seremos partícipes e causadores da crise. Quando Davi, numa determinada situação dramática que ele viveu, e ele descreve isso no Salmo 23, e diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a consciência da presença de Deus com você. Não importa a situação, não importa a crise que o país atravesse, não importa a situação difícil que você enfrente, Deus está com você, Ele jamais abandonará você, Ele é como a sua sombra à sua direita, Ele não deixará você na hora da sua dor, na hora da sua angústia, na hora do seu sofrimento. Ele é o Deus presente. Foi isso que Jesus prometeu para nós. Eu não estarei convosco não, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda razão por que Davi pode perceber que a fé triunfa sobre o medo, queridos, não é apenas a presença de Deus, mas a soberania de Deus. Olha ainda o verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Note você que coisa interessante. Na terra, os fundamentos foram arrancados. Você não tem fundamento debaixo dos seus pés, dentro da realidade da sociedade. Mas lá em cima, sobre a sua cabeça, o trono de Deus está estabelecido. O Brasil está em crise, é verdade. Nosso parlamento está em crise, é verdade. Nosso palácio está em crise, é verdade. As nossas cortes estão em crise, é verdade. Mas Deus não se deixou abalar por causa disso. O trono de Deus está firme. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu as rédeas. Deus não está em pânico com a nossa crise. Deus continua no trono. Ele continua governando. Ele é o Senhor do universo. Ele depõe reis, Ele levanta reis. Ele é o Deus soberano que dirige as nações. Ele é o Deus que controla e dirige a igreja. Ele é o Deus que controla e dirige a sua família. Ele é o Deus que controla e dirige a sua vida. Ele é soberano. Aí está o conforto, o consolo e a segurança na hora de uma crise. Terceiro lugar, por que Davi pode ver a fé triunfar sobre o medo? Não só por causa da presença e da soberania de Deus, mas, em terceiro lugar, por causa do conhecimento de Deus. Veja você comigo, por gentileza, a parte B do versículo 4 e o verso 5. Os seus olhos estão atentos.
As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Agora olha, por favor, o versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. E aqui eu queria que você parasse um pouquinho para entender que Deus está sondando os filhos dos homens. Os seus olhos estão atentos a tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Os escândalos, os desvios, os conchavos, a corrupção, a violência, tudo isso, passado tantas vezes ao arrepio da lei, não está longe, nem distante do olhar onisciente de Deus. O que os ímpios fazem nas trevas, no anonimato, na escuridão, Deus está vendo. Mas o texto diz que Deus faz mais do que conhecer e ver, Ele sonda. Sondar é algo interno. É aquilo que não apenas sai da boca, é aquilo que não apenas é gravado, é aquilo que não apenas é dito, é aquilo que é sentido, que é desejado no secreto, no abscôndito da alma. Até isso Deus sonda. E aí você vai perceber o que vai acontecer. Olha, por favor, novamente o verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Notem isso. Deus peneira tanto um quanto o outro. Deus prova os seus filhos. Deus prova os seus filhos para aprová-los, porque ninguém pode ser aprovado sem ser provado. Deus prova para aprovar. Então não fique impaciente, não fique desesperado se você está sendo provado. Porque Deus prova o justo. Não para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. Não para arruiná-lo, mas para depurá-lo. Quando Deus prova os seus filhos, é para tirar as escórias. Quando Deus prova os seus filhos, é para que eles se tornem mais santos, mais firmes, mais sólidos, mais fiéis, mais felizes, mais cheios da graça, mais cheios do seu poder. Agora, quando Deus prova o ímpio, é para revelar a maldade do seu coração, a iniquidade da sua alma. É para mostrar para ele que a escolha que ele fez é uma escolha insensata e que o final dessa escolha é tragédia para a sua vida. Então notem, irmãos, que nós podemos encontrar descanso nessa questão do conhecimento de Deus. Do conhecimento de Deus. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus conhece o recesso da sua alma. Deus conhece os escaninhos do seu pensamento. Deus conhece você por completo. Por que Davi encontra razão para ter fé e não se capitular ao medo? Prestem atenção, em quarto lugar, o juízo de Deus. Olha o verso 6, por gentileza. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Há um ponto, irmãos, aqui muito curioso. Quando você lê sua Bíblia, você vai notar uma coisa. Nem sempre Deus pune o pecado no exato momento em que o pecado está sendo cometido. Nem sempre Deus disciplina ou julga o pecador na hora que ele está cometendo o seu pecado. É por isso que os homens se encantam com o pecado. Porque aparentemente o pecado traz benefícios. Ora, aqueles que se enriquecem de forma ilícita, auferindo vantagens indevidas, desviando, seja do erário público ou do erário particular, algo que não lhe pertence, num dado momento ele usufrui as benesses dessa riqueza. É isso que você está vendo, todos os dias. Entretanto, aquilo que o homem pensava que era vantagem para ele, vai reverter em tragédia para a sua vida. Porque ainda que ele escape
do braço da lei humana, ele não pode escapar do juízo de Deus. Ainda que ele, num dado momento, ache que o crime para ele compensou, que foi vantajoso, que ele teve lucro, que ele teve vantagens, que ele cresceu, que ele enriqueceu, que ele se fortaleceu, chega um momento em que ele é chamado a prestar contas àquele que é o reto juiz. E na linguagem de Daniel 5, ao ser colocado na balança de Deus, ele é encontrado em falta. E se você nota esse juízo, Deus já exerceu tantas vezes. Exerceu lá em Sodoma e Gomorra. Exerceu lá na Torre de Babel. Exerceu lá nas nações de Canaã. Exerceu lá na queda de Jerusalém. Exerceu lá na queda da Babilônia. Exerceu lá na queda dos grandes impérios do mundo. Deus é o Deus do juízo. E a Bíblia descreve e aponta que o que o homem semear, isso ele ceifará. E de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, exatamente é isso que ele vai colher. Então você não precisa ter medo, você precisa temer aquele que é o soberano Senhor do universo e dizer: no Senhor eu me refugio. Mas, finalmente, irmãos, finalmente, Davi sai do território do medo para o terreno da fé. Em último lugar, em quinto lugar, por causa da recompensa de Deus. Veja você o versículo de número 7 comigo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E aí você começa a perceber que ainda que você não tenha defesa dos homens, porque o texto está nos dizendo que os ímpios armam o arco e dispõem a sua flecha na cordas ocultas para dispararem contra os retos de coração. Então, nesse território aqui, terreno humano, físico, histórico, as coisas estão invertidas. É o ímpio que está com o arco na mão e com a flecha na mão. É o ímpio que está atacando. É o justo que está sendo acuado. É o justo que está sendo atingido. É o justo que está sendo vitimizado. É o justo que está sendo injustiçado. Aqui o justo às vezes não encontra amparo, não encontra refúgio. Mas no Senhor eu me refugio. E o que é que acontece? Esse Deus que está no trono é justo e ama a justiça. E qual a recompensa do justo? Os retos lhe contemplarão a face. Essa é uma expressão da bem-aventurança eterna. Porque de todas as alegrias que nós teremos no céu, nenhuma ultrapassará esta. Nós veremos a Jesus face a face. Nós teremos plena comunhão com Ele por toda a eternidade. Nós o veremos como Ele é. Nós desfrutaremos da presença dEle, da companhia dEle, da alegria dEle, da salvação dEle, da bem-aventurança dEle, por toda a eternidade. E aqueles que viveram ao arrepio da lei de Deus, aqueles que viveram na contramão do projeto de Deus, esses serão banidos para sempre da presença de Deus. E não tem nada que seja mais grave na condenação eterna do que ser banido para sempre da presença de Deus, porque Deus é vida e só tem vida na presença de Deus. A pergunta que eu faço a você nesta hora é esta: em quem você está pondo a sua confiança? Do que você está com medo? Seu futuro não está nas mãos dos homens de Brasília. Seu futuro está nas mãos de Deus. Sua empresa não está nas mãos dos economistas deste país. Sua empresa está nas mãos de Deus. Sua família não está nas mãos daqueles que urdem e tramam a violência. A sua família está nas mãos de Deus. Ponha em Deus o seu refúgio. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Deus é maravilhoso. É
maravilhoso ler a Tua palavra e recordar o que os Teus filhos viveram no passado, as lutas que tiveram, os dramas que enfrentaram, os temores que rondaram o coração deles e como eles agiram. A despeito dos perigos, das ameaças, dos conselhos para fugir, para se esconder nos montes, optaram em pôr a sua confiança em Ti. Deus, nós estamos aqui numa realidade difícil, num mundo conturbado, de crises, de terrorismo, de ataques, de guerras, de insegurança, de incertezas. Nós estamos aqui rodeados por tragédias. Estamos aqui, Deus, perplexos. Quando a nação brasileira está esmagada, envergonhada, aturdida por crises tão avassaladoras. Tantas vezes, Deus, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos uma saída. Tantas vezes, Senhor, os justos são penalizados, os maus são privilegiados. Tantas vezes olhamos para a realidade à nossa volta e os fundamentos foram arrancados. Mas a Tua igreja está plantada sobre um fundamento sólido e esse fundamento é Cristo e Ele jamais será abalado. Bendito é o Teu nome. Nós temos Jesus como nosso firme fundamento e nós temos a Ti, ó Deus, que estás assentado no alto e sublime trono. Tu governas as nações, Tu diriges o universo, Tu és o Senhor da história. A nossa vida não está ao léu, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. A nossa vida está nas Tuas mãos. Tu és o soberano, Senhor do universo, o Deus da nossa vida. Glória ao Teu nome, porque em Ti temos refúgio, porque em Ti temos abrigo, porque em Ti temos livramento, porque em Ti temos bem-aventurança eterna. Glória ao Teu nome, pela Tua palavra, pelo ensino dela. Receba, portanto, nesta manhã, nossa gratidão, em nome de Jesus. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. A paz do Senhor, a minha amada irmã, pastora Lucimar de Farias, ali na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a vida da minha amada irmã, poderosamente, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, minha amada irmã Isabel da Silva Vicente, é o meu companheiro, meu amigo, pastor Vanderlei Vicente. A paz do Senhor Jesus. Vencendo os limites, escalando
Glória a Deus, louvado seja o santo e o poderoso nome do Senhor Jesus. E aí está aí, meus amados, estamos já há um ano com a nossa programação via Facebook. Agradecer primeiramente a Deus e a você que está do outro lado, nos ajudando e nos apoiando nesta grande peleja, nesta empreitada de levarmos a palavra de Deus cantada e ministrada através das redes sociais. Talvez muitos pensaram, é somente mais um programinha que vai estar começando e não vai durar 2 meses, 3 meses, não vai durar. Mas eu quero te dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E estamos aqui para podermos, juntamente com você, fazermos a diferença, levando alegria a cada lar. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. É um ano de web rádio Louvores Eterno através do Facebook. Hashtag Deus na frente sempre, porque sem Deus nada podemos fazer. E com a tua ajuda estamos caminhando a cada dia a passos firmes. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. E a todos vocês, o meu muito obrigado por este um ano de programação. Eu sou o presbítero Marcos e quero sempre agradecer a Deus pela tua vida. E estamos chegando ao final de mais esta programação e agradecer a você que tem aberto as portas do teu lar para podermos adentrar e fazermos a obra de Deus. Que peninha! Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Eu sou o presbítero Marcos e vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais, se assim o Senhor nos permitir. Tchau! E esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021, o ano da bênção de Deus na sua vida. Mike-Cel, a sua assistência celular, Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Pescava, mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você... Um show de alegria no seu rádio. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Mais sucesso. Música, informação e participação do ouvinte. 13 horas e 50 minutos.